Que o amor de Cristo, a união com o Espírito Santo e a paz que vem de Deus Pai estejam com a gente hoje. Amém. Podem se sentar. Falar de medo no Brasil, conforme algumas pesquisas, é falar de insegurança. O brasileiro tem medo daquilo que traz a ele algum fator de insegurança. Por exemplo, o maior medo dos paulistanos se refere à segurança pública. Nós temos medo de andar com o celular no carro. Nós temos medo de alguém roubar o celular e acessar nosso aplicativo bancário e limpar a conta corrente. O segundo maior medo dos paulistanos tem a ver com o futuro econômico. Nós temos medo de perder o emprego, temos medo da economia no Brasil ou no mundo colapsar de alguma forma. Ou seja, o medo aqui no Brasil está atrelado à insegurança que nós sentimos na nossa vida. E não há como ser diferente. Você pega toda a história bíblica, o medo sempre vem acompanhado com um fator também de insegurança. O ser humano, na verdade, quando olha para si, ele tem medo de várias coisas desde a sua infância. Medo do escuro, medo de pessoas desconhecidas, medo que os pais se separem. E enquanto nós vamos vivendo e crescendo, alguns desses medos até se concretizam e muitas vezes traumatizam a gente. Por exemplo, estudos dizem que filhos de pais divorciados têm tendência 2 vezes maior de ter algum transtorno psiquiátrico ou psicológico ao longo da vida adulta. Porque o divórcio dos pais concretiza nessa criança todos os medos que ela sentiu. O medo do escuro, o medo do abandono, o medo de estranho, tudo isso se concretiza quando a família se quebra. Isso traumatiza ela e a marca a tal ponto que quando ela fica adulta, ela tem propensão maior de ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque aquele fator de insegurança que foi o divórcio dos pais, concretizou todos os medos que numa criança que tem os pais em casa não se concretiza. O medo do escuro, como o pai e a mãe estão em casa, vira apenas um medo irracional. Ou seja, nossa vida é permeada de momentos em que os medos se concretizam e nos traumatizam. Como combater o medo? É interessante essa pergunta, porque quando a gente olha para Adão e Eva, eles tentaram combater o medo. O primeiro medo que o ser humano teve foi medo de Deus, diz lá em Gênesis. Porque Deus pergunta: Adão, cadê você? Ele fala: eu vi que o Senhor estava aí, andando pelo jardim, e eu vi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Medo de Deus. Todo medo humano, qualquer que ele seja, tem a sua raiz no medo de Deus e do seu juízo, que é o que o apóstolo João fala. Nós temos medo do juízo de Deus. E por incrível que pareça, esses nossos medos têm sua razão de ser. Ter medo de Deus tem sua razão de ser. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que diante de Deus nós estamos nus, então nós tememos a Deus. Mesmo que você creia em Deus, mesmo que você tenha Jesus como teu Salvador, no fim das contas você sabe que tudo isso ainda assim não esconde o fato de que nós somos pecadores. Em Crônicas de Nárnia tem um momento muito bonito. 2 animais vão falar com um leão que representa Deus. E um pergunta para o outro: você está com medo? O outro: claro. Tá, mas por que a gente está indo lá falar com o leão? Se ele pode nos devorar porque a gente é pecador? Ele fala: por quê? Porque ele é o leão, porque ele é Deus. Então a figura do leão em Nárnia, a figura de Deus, mostra um Deus de amor, que a gente se aproxima dele, mesmo reconhecendo que ele pode, com a sua ira santa, por causa dos nossos pecados, simplesmente nos condenar ao lugar que nós merecemos, que é o inferno. Então nós temos medo de Deus, mesmo com uma pessoa 100% crente nele, de se aproximar de Deus. O problema hoje não é ter medo. A humanidade sempre teve medo desde a queda em pecado. Nós convivemos com medo até a década de 90.
De 90 para cá que a gente começou a acreditar que era possível construir um mundo e uma existência sem medo. Teve algo parecido no mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Um otimismo de que o ser humano era capaz de vencer todas as suas inseguranças. Até que alguém disse: Deus não pode afundar um navio como o Titanic. E aí Deus permite que venha uma guerra mundial para mostrar que o ser humano, na verdade, nunca está seguro. Na década de 90 nós terminamos com a Guerra Fria. O lado democrático, o mundo livre que a gente gosta de chamar, o Ocidente, ele realmente estava vivendo seus melhores momentos. Nós brasileiros começamos a nos acostumar a controlar a inflação, a poder guardar dinheiro no banco, confiando que o governo não ia tomar tudo mais. Vivemos épocas douradas de 94 até 2012 talvez, em que tivemos dinheiro guardado, viajamos pela primeira vez de avião. Viajar de avião se tornou algo corriqueiro até, e acreditamos que era possível construir um Brasil sem medo, um mundo sem medo. Parecia que tudo iria dar certo, até que vem as crises econômicas, guerra na Ucrânia, terrorismo, tantos outros ataques, e mostram novamente que nós nunca estamos seguros, que há razão para temer. Nesse hiato de paz que tivemos nos 20 últimos anos, 30 anos talvez, e antes da Primeira Guerra Mundial, o que diferenciava o mundo? Puxa vida, gente, se a gente pega a vida de quem nasceu em 1910, como meu avô que já é falecido, ele nasceu numa época em que aos 4 anos de idade ele vê o país dele se juntar numa Primeira Guerra Mundial. Precisa vir ao Brasil, porque estava passando fome no seu país, a economia toda voltada à máquina de guerra. No Brasil encontra somente selva, e de lá ele tem que produzir alguma coisa. Quando consegue produzir, o que acontece no mundo? A crise na Bolsa de Nova York, que derruba todos os cafezais aqui em São Paulo, em 29. Depois que ele consegue se recuperar, que seu pai consegue se recuperar, que ele pensa em casar, o que acontece no mundo? Estoura a Segunda Guerra Mundial. A guerra acaba, a perseguição aos imigrantes japoneses aqui em São Paulo também termina, há uma anistia para todos eles. Quando tudo parece se encaminhar, a Guerra Fria. Qualquer momento podia um dos dois lados mandar uma bomba atômica. Quando o muro de Berlim cai, é o primeiro momento na vida que o meu avô, já com seus 80 anos de idade, fala: nossa, agora parece que o mundo vai se estabilizar. Mas ele dizia: isso eu aprendi na vida, não dura mais do que 10 anos. Gerações passadas aprenderam a conviver com o medo. Nós pensamos que era possível vencê-lo. E como que a gente tentou fazer isso? Ao contrário do que a Bíblia mostra hoje. Nós tentamos controlar o medo nos cercando de segurança, não é? Nós tentamos controlar o medo do ladrão com muros mais altos, com aqueles portões horríveis que a gente coloca uma placa assim, ninguém que está fora enxerga o que está lá dentro, parece que a gente tem algo a esconder. A gente coloca serpentina, alarme, câmera em tudo para nos dar segurança. Mas a pergunta é: isso tira o medo? Você sabe que não. Você sabe que a insegurança combate a insegurança, mas não combate o medo. Você pode pagar o melhor seguro, você pode pagar as melhores proteções, o melhor antivírus, mas o medo continua lá. É incrível, né? Por quê? A segurança combate só a insegurança, você fica mais seguro, mas não quer dizer que você conseguiu vencer o medo. Como que a gente vence o medo? Como que a gente vence o medo do juízo de Deus? Como que a gente vence o medo de saber que nós merecemos o pecado? E o texto de João deixa isso muito claro. Ele diz assim: amigos, olha só, ninguém nunca viu a Deus, mas Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. O apóstolo João não está combatendo o medo com segurança.
ele está combatendo o medo com união com Deus, com o seu Espírito que vem a nós na palavra e no batismo. Então o batismo não é um seguro de vida espiritual para o seu filho. O batismo é uma forma do seu filho se unir ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é assim que se combate o medo, com a união com a Trindade, recebendo o Espírito de Deus pelo batismo. João continua: e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus vive unido com Jesus, e ele, Jesus, vive unido com Deus. Olha só, você vive unido com Deus Pai, vive unido com Deus Filho pela fé, e por essa união com os dois você recebe o Espírito Santo e bingo! E você conhece a Deus e o amor de Deus. João combate o medo com amor, não com segurança. Muito diferente do que a gente faz na geração atual. Quem é mais velho sabe mais ou menos do que eu estou falando, porque é da geração do meu avô. Ele dizia que não se combate o medo com segurança. Você pode ficar mais seguro, mas o medo se combate com amor, com acolhimento, com união, com presença dos pais. O apóstolo João continua: Deus é amor, aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim o amor que em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos o quê? Olha só, coragem no dia do juízo. É o amor que produz coragem e não a segurança. É o amor que produz em você a coragem, igual lá em Nárnia, daqueles animaizinhos que foram falar com o leão. É o amor que produz em nós a coragem de se aproximar de Deus, que é o mesmo que pode condenar a gente para o inferno. Por meio do amor nós conseguimos ter a coragem de saber que no juízo nós não seremos condenados. E aí o texto fala o nosso lema: no amor não há medo, o amor que é verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo, e nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, a solução para o medo que você sente não é se cercar de mais segurança, apesar que você deve buscar segurança, porque o mundo é inseguro. Mas a solução para o medo que você sente, a solução para o medo que os seus filhos sentem, é o amor de Deus que vem da união que a pessoa tem com o Pai pelo batismo, com o Filho pela fé e com o Espírito Santo, porque do Pai e do Filho ele procede e nós o recebemos. É nessa união, e somente nessa união, diz o apóstolo João, que o verdadeiro amor afasta e lança fora o medo. É sendo amado por Deus que nós conseguimos viver com coragem a ponto de amar o nosso próximo. Porque João continua: se alguém diz que eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém ama a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, a partir da união que você tem com o Pai pelo batismo, a partir da união que você tem com o Filho pela fé, e a partir da união que você tem com o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, você, nesse amor que você recebe, você é enviado pela Trindade para amar o seu próximo. Ou seja, por meio do amor que a igreja cristã, que o cristão combate o medo lá fora. É interessante, parece tão óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. O que eu falei até aqui, a gente fala: não, é isso mesmo, a gente pratica isso, eu creio nisso, pastor, é exatamente isso. Agora eu entendo, não tenho que ter medo do inferno, da condenação, do pecado, não tenho que ter medo de Deus como Adão teve, porque eu estou unido com o Pai pelo batismo, eu tenho fé em Jesus, eu estou unido com Jesus, eu recebi o Espírito Santo, então estou unido com a Trindade. Agora eu vou amar meu próximo, vou amar minha esposa, vou amar meus filhos. Eu já pratico isso, mas eu tenho que dizer que não. Pelo menos quem nasceu depois da década de 70 não pratica isso. Nós praticamos o inverso. Nós nos acostumamos a combater o medo com segurança. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Exemplos familiares: a sua esposa vem com um problema e fala do problema dela no trabalho. Você não combate o medo que ela tem dando a ela amor e acolhimento. Você combate ela mostrando pela razão
que ela não precisa ter medo porque está tudo bem. Você talvez traga até o extrato bancário, diga quanto vocês têm no banco, está tudo o quê? Seguro, confia, está tudo bem. Agora pergunta para essa esposa se realmente o marido conseguiu tirar o medo. Ela vai ficar quieta porque racionalmente, puxa, tem razão, está tudo seguro, não tenho razão para ter medo. Mas o medo continua lá. Por quê? Porque o marido não combateu o medo com amor. O marido tentou combater o medo com segurança, não com amor. Seu filho acorda de noite, ou sua filha, com medo do escuro, o que você faz? Você não dá amor e união com ele, você não o enche de coragem, você dá segurança, você liga a luz do abajur. Ou você mostra racionalmente que não há ninguém no armário e nem debaixo da cama, não existem monstros, está tudo seguro. Então, filho, durma em paz. Nós nos acostumamos a confundir medo com insegurança e nós combatemos o medo com segurança, com racionalidade, com projeções econômicas, com planejamento, com ordem, com progresso, mas não com amor, não do jeito bíblico de combater o medo. Eu vejo vários rostos aqui surpresos, pensando, parece que eu tive uma epifania. Eu saí dessa matrix, realmente eu tenho feito isso. Eu tenho tentado combater o medo que eu tenho na vida com segurança. Eu tenho medo de perder o emprego, eu guardo mais dinheiro. Eu tenho medo de ficar desempregado, eu faço mais cursos. E por mais que eu me sinta mais seguro fazendo tudo isso, por mais que eu me sinta mais ok, mas o medo continua lá. E eu continuo buscando mais segurança para combater o meu medo. Parece que funciona, porque eu me sinto mais seguro, mas o medo continua lá, como Adão e Eva lá naquela fatídica tarde sentiram. Estavam diante do Deus seguro, poderoso, mas sentiram medo. Meus irmãos, o medo que você sente é um sintoma que vai sempre existir na sua vida. Sabe por quê? Porque o medo está atrelado ao fato que somos pecadores, ao fato que o mundo é pecador, ao fato que o mundo sempre vai ter fatores de insegurança. Então, o medo é uma companhia sempre meio presente. Você só combate esse medo com um Deus que é santo, poderoso e amoroso, com união com Ele. Pastor Mário, mas então como isso na prática? Se a gente trazer, Pastor Mário, para a linguagem bíblica, se Deus não acende a luz do quarto, se Deus não mostra que não tem bicho embaixo da cama para mim, como é que Deus faz? Como é que Deus tira o medo de mim? Na hora luterana, a gente tem diversos momentos em que temos que combater o medo das pessoas. O Vivenciar, que é nossa plataforma de evangelismo digital, que o pastor Adelar vai falar mais um pouco, o Flávio ali em cima é o nosso diretor, nós lidamos com o medo diariamente das pessoas. Eu não posso trazer casos aqui porque tem uma questão de confidencialidade e anonimato. Mas eu posso dizer assim que todos que entram lá e são acolhidos pelos voluntários têm medo de alguma coisa na vida. E se eu, como voluntário, tentar acolher essa pessoa mostrando, não, mas está tudo seguro, não é da sua cabeça, não, olha só, tem um Deus todo-poderoso, o medo continua lá. A gente só lida com pessoas que têm medo mostrando o quê? Um Deus de amor, um Deus que faz questão de se unir com o ser humano, um Deus que no seu primeiro ato de criação faz um ato de amor. Porque quando Deus cria o mundo, Ele cria algo que não é necessário. O mundo não precisa existir para Deus existir. O mundo é algo, entre aspas, supérfluo, porque Deus não precisa dele. Mas Deus decide criar o mundo. Deus decide criar algo para fora de si mesmo, para amar esse algo. E o ser humano é fonte disso. Deus decide colocar Adão e Eva naquele jardim, a humanidade. Deus decide dar a você a vida. Deus decide dar a você o que você tem, porque Ele amou você. Ele amou você antes mesmo de você ser concebido ou nascer. Quando nós mostramos para as pessoas o amor de Deus, elas começam a entender. E quanto mais nós recebemos esse amor de Deus, quanto mais nós vemos que na cruz do Calvário temos algo que não era para acontecer, mas Deus permite que assim aconteça, vemos que esse Deus é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus de um profundo amor.
E Deus vence o medo que nós temos do inferno, da morte e do pecado, permitindo que o seu Filho sinta tudo isso em nosso lugar, permitindo que o seu Filho seja e sinta-se abandonado na cruz, para pagar os nossos pecados e nos unir novamente a Deus. E é nessa união que temos com Cristo na cruz que Paulo fala que nós somos mortos com Jesus no batismo e renascemos para uma nova vida. É nessa união e só nessa união que nós conseguimos vencer o medo. Eu sei que muitos estão agora pensando, tá, a gente está esperando aqui, pastor Mário, a parte prática, como que eu faço com meu filho que tem medo do escuro? Traz isso para a nossa realidade. Quando a gente faz isso lá no Vivenciar ou com alguém da Hora Luterana, quando a gente mostra esse Deus de amor, veja que eu não dei nenhum motivo para a pessoa se sentir mais segura. Nenhum. Eu não falei, olha, Deus vai tirar o mal, Deus vai erguer os muros da sua vida espiritual. Não. A insegurança continua lá. Mas por que essas pessoas se sentem melhor? Porque ela se enche da coragem que vem de Cristo. Mesmo o medo continuando na vida dela, ela se enche dessa presença especial de um Deus que é amor. Trazendo isso para os exemplos que eu dei, quando uma esposa ou um marido vem e traz problemas do trabalho, ao invés de você trazer segurança, argumentos, provas de que tudo está bem, abrace, diga, o seu medo tem razão de ser, mas o que quer que aconteça, nós vamos passar por isso juntos. Isso ninguém vai tirar de nós. Um abraço desse e uma simples palavra de amor e de acolhida e de união é capaz de tirar o medo e encher a pessoa de coragem, mesmo que ela não receba nenhum argumento de que tudo está seguro. É a união, é o amor, é o acolhimento que nos dá coragem para viver e enfrentar os medos que nós temos. É abraçando o seu filho e não ligando a luz. Quando lá em casa a Estela, a Kemi tinha mais medo, né? A Estela está começando agora. Pai, então estamos com medo do escuro. Em vez da gente ir lá ligar a luz, né, mostrar que não tem medo, o que a gente faz? A gente dorme no quarto delas até elas pegarem no sono, com a luz desligada. Filha, papai vai ficar aqui, vai pegar sua mão, ou às vezes vou deitar do seu lado, vou contar uma história de Jesus, e quando você dormir eu vou para o meu quarto. Se você ficar com medo de novo, chama de novo que eu venho. Mas o medo continua lá, porque a escuridão está lá. O que muda? O que faz a criança dormir? A presença ou do pai ou da mãe. O amor do pai e da mãe. É o amor do pai e da mãe que naquele momento faz ela se encher de coragem e dormir, mesmo num quarto na completa escuridão, a ponto de acordar no meio da madrugada e continuar dormindo. Com esses exemplos práticos, eu quero passar para vocês não um modelo, mas eu quero mostrar para vocês a forma como Deus age na vida das pessoas. Ou seja, vocês têm vários medos e eu também. E a gente leva isso na oração. Deus, eu tenho medo. Você espera de Deus aquilo que nossos pais faziam. Deus, me dá segurança. Deus, diga que tudo vai ficar bem. Deus, diga que nada de mal vai acontecer. Mas Deus não te dá segurança. Infelizmente, para o nosso coração contemporâneo, não. Deus, Ele não fala que nada de ruim vai te acontecer e que seus medos não vão se concretizar. Mas Deus fala, o que quer que eu permita que aconteça, meu filho e minha filha, confia em mim, eu sou Deus. E eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu te darei a você o corpo e sangue do meu filho, morto na cruz, para que você o receba com a boca, para o seu perdão de pecados e fortalecimento na fé. A cada Santa Ceia você receberá o meu filho com a boca, para quê? Para que ele encha você de coragem. E por último, a gente tem vários exemplos da Bíblia desse tipo de atitude. Quando você olha para Davi, ele não estava com coragem, assim, ele não estava se sentindo seguro. Ele estava inseguro a tal ponto que ele tenta colocar as armaduras do rei Saul.
Ou seja, ele sabia que ele estava num local perigoso, que ele poderia morrer. Mas quando ele enfrenta Golias lá em 1 Reis, o que Davi fala é muito bonito. Ele fala: Golias, você está tirando sarro de mim, mas saiba que eu vou te mostrar que o meu Deus não precisa de lança, espada e escudo para vencer. Davi se enche de coragem, não porque ele tinha segurança de que 10.000 cairiam ao lado dele e 1.000 ao redor, não. Ele sabia que Deus estava com ele. E é essa coragem que Deus dá a você hoje, da presença contínua e irrestrita, da união contínua e irrestrita, que você, meu querido e minha querida, terá sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Continuem buscando segurança, porque o mundo é inseguro, mas não espere que isso tire de você o medo. Para tirar o medo, permita-se ser amado por Deus. Para tirar o medo, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos. Você não é agente de seguros de saúde para o seu filho, para a sua esposa. Você não é coach econômico ou de carreira para eles, para os seus filhos. Você não é um conselheiro de vida. Você é marido, você é esposa, você é pai, você é mãe, você é avô e avó. E o seu papel não é dar segurança a essas pessoas, mas principalmente amar, 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 se unir, estar presente na vida deles, para que a sua presença, o seu amor encha a sua família de coragem. Que Deus dê a cada um de nós a disposição de assim fazê-lo. Amém. Nós seguimos nosso culto.